Boa noite, bem-vindo à informação neste Jornal de Zimbo de domingo. A Associação das Empresas Prestadoras de Serviços ao Setor dos Petróleos considera difícil o momento porque passa o setor na sequência das constantes variações do preço do médio do barril no mercado internacional. Contudo, o presidente desta associação contraria a informação segundo a qual várias empresas estrangeiras estão a abandonar o país por causa da escassez de divisas, originada fundamentalmente pela baixa do barril de petróleo. Desafios e oportunidades da prestação de serviços à indústria petrolífera angolana foi o tema de um encontro de executivos de várias empresas associadas à Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, numa altura em que o setor petrolífero angolano também ressente as consequências da crise do mundo dos petróleos, apesar do projeto executivo de reestruturação do setor. O tempo passa, mas o mercado mundial continua a registrar fortes oscilações do preço médio do barril de petróleo. E a Câmara de Comércio considera que a situação é constrangedora para muitas empresas estrangeiras que ainda estão no offshore angolano sem divisas. Pedro Godinho reafirma que o montante que o BNA tem disponibilizado para as empresas petrolíferas ainda não é suficiente. Não tem impacto nenhum, porque, como disse, a indústria petrolífera é uma indústria de capital intensivo, e naturalmente quando se fala em operações falamos em centenas de milhões ou mesmo bilhões de dólares. O que é certo também é uma realidade, é que as empresas continuam a fechar as portas em função do grau de dificuldades que existe, sobretudo aquelas empresas que não conseguem transacionar com o mercado internacional e têm os seus recursos financeiros armadilhados nos bancos comerciais. Ao responder a TV Zimbo sobre as empresas que alegadamente pretendem abandonar o país, o presidente da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços ao Setor dos Petróleos diz que muito se fala sobre o encerramento de projetos e empresas, mas para ele, na prática, ainda não há registros destes casos. Temos estado a ouvir que existem empresas que estão a deixar o país. Eu, enquanto presidente da Associação das Empresas Prestadoras de Serviço, posso dizer que não é bem isto que tem acontecido. O que tem estado a acontecer, na nossa observação, é uma redução significante da mão de obra, quer da mão de obra expatriada, e aí penso que é um reflexo natural, porque manter os expatriados em Angola acarreta custos elevadíssimos, e se as empresas precisam de optimizar as suas operações, um dos principais aspectos é reduzir a mão de obra estrangeira ou reduzir os centros do custo mais elevados, por um lado. Por outro lado, infelizmente, para nós angolanos, vemos também a consequente redução da força de trabalho angolana. A escassez de divisas é, na verdade, um dos problemas porque passam as empresas que estão cada vez mais a valorizar os trabalhadores nacionais, cujo pagamento é feito com a moeda nacional. Currency is what it is. I can't change the way the currency is here today. Ver com a moeda local, não há muito que podemos fazer por enquanto, pois achamos ser uma medida adotada para poder gerir ou ultrapassar, mitigar a realidade, a conjuntura que se está a viver. Mas o nosso grande comprometimento é apostar nas oportunidades que existem, empenhar os nossos recursos, ou aplicar os nossos recursos no desenvolvimento do capital humano, para que possamos então tirar maior vantagem das oportunidades que o mercado nos apresenta. A crise afeta a todos, né? Com o lema das operadoras, corte de custos, isso está a afetar as empresas de prestação de serviço, principalmente as empresas nacionais. O encontro do pronúncio deste fim de semana contou com a presença de alguns economistas. Foi o caso de Salim Hamed, também professor universitário, que diz que nesta fase de crise económica as empresas devem fazer um reajuste para sobreviver. Isto aqui é uma necessidade de ajustamento da parte das empresas, não só no setor petrolífero, mas também fora do setor petrolífero, onde verificamos que diversas empresas, desde o ramo alimentar, do ramo da construção, do ramo também da fabril industrial, mas também verificamos também no setor petrolífero, principalmente as empresas prestadoras de serviços. De facto, esperamos que este ciclo económico consiga ter uma recuperação mais rápida,
mas de facto é que estamos aqui um pouco dependentes do preço de mercado internacional do petróleo. Foi mais um debate realizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos-Angola, denominado Fast Friday, ou seja, o encontro que decorre na primeira sexta-feira de cada mês.